O HSI, História sobre Investigação, resulta da nossa paixão pela história. Resulta do trabalho de professores que todos os dias investigam formas de fazer mais e melhor, porque acreditam que a história é muito importante. A ideia de investigação está em toda a parte. Investigamos para construir o projeto, para responder aos desafios da escola de hoje e investigamos também para motivar professores e alunos. Somos professores, por isso sentimos as mesmas dificuldades. Mas todos os dias pensamos em fazer diferente. O HSI é desafiante, porque cativa os alunos para a história, aproveita a curiosidade própria da idade e desperta-lhes o interesse para a investigação. Vamos abrir o livro. Venha conhecer o seu HSI. Comecemos pelo manual. Nós sabemos que tudo o que motiva os alunos facilita o trabalho do professor. E ver que a história está em toda a parte cativa os nossos alunos. A ligação entre passado e presente é uma constante neste projeto. Os alunos descobrem que muitas das coisas que utilizam no seu dia-a-dia, por exemplo, o telemóvel, têm uma história para contar. Desafiamos os alunos a investigar a relação passado-presente e a ver a atualidade com outros olhos. É deste olhar e das ideias dos alunos que partimos para a investigação das temáticas. A exploração dos temas começa respondendo às questões: quem, quando e onde. À imagem, à cronologia e ao mapa, tudo o que precisamos para iniciar a investigação, juntamos som e movimento. Nada melhor do que começar a aula com um mapa interativo e fazer uma viagem virtual no tempo e no espaço. É assim que começamos cada subdomínio. Nesta fase da industrialização, os transportes ferroviários desenvolveram-se rapidamente. Graças ao comboio, a aquisição de matérias-primas e a distribuição dos produtos tornou-se mais fácil, aumentando a concorrência e acabando com o isolamento de certas regiões. O comboio transportava tudo, permitindo a produção de matérias-primas e alimentos em regiões distantes e o seu transporte para as fábricas e para os mercados das cidades. O HSI facilita o trabalho em sala de aula. Como? Tem uma estrutura flexível. Podemos trabalhar a partir das fontes ou usar o texto explicativo. Na banda lateral estão inúmeros recursos digitais. Podemos fazer diferente em todas as turmas. Tem uma estrutura limpa e clara. Foi o que nos disseram muitos dos colegas que utilizam o HSI. Está bem organizado, é apelativo. O aluno sabe onde está tudo. Não se perde na informação e isso ajuda-o a trabalhar de forma autónoma. Hoje, mais do que nunca, é importante ensinar a questionar a informação, a desenvolver o espírito crítico, a combater as fake news. Foi a pensar nisso que criamos o Polígrafo HSI. Continuamos a apostar nas experiências interativas, com imagens e visitas virtuais. Há sempre espaço para criar em história. Com as visitas 360, viajamos sem sair da sala de aula. Mas este ano fomos mais além. Criamos algo inovador, visitando o que já não existe. Construímos uma visita 360 ao Palácio de Cristal do Porto, ao original. É uma experiência que os alunos vão adorar e nós também. Venha daí, vamos recuar no tempo. O acesso ao interior da nave era feito pelas 3 portas principais, em arco de volta perfeita, sob a palavra progredior, progresso. Esse espaço surpreendia pelas dimensões, com quase 17 metros de altura, e pela luz que entrava através da estrutura em ferro e vidro, que lhe dava um ar simultaneamente majestoso e leve. As novidades não acabam por aqui. Imaginem-se a entrar pela história dentro. Foi o que fizemos com o HSI Infiltrados. Entramos nas obras de arte e misturamos-nos com os personagens da época. Eu adorei estar na Paddington Station. Vamos espreitar? Chegamos à estação. Aqui estou eu, infiltrada numa pintura de William Fried. Esta é a Paddington Station, em Londres, e corre o ano de 1862. Que belo edifício! Um exemplar da arquitetura do ferro, semelhante a muitas construções desta época. As estações não eram só práticas e funcionais, eram espaços para serem admirados. E viajar era uma experiência moderna que estava ao alcance de cada vez mais pessoas. Estes edifícios de ferro e vidro lembravam catedrais pela sua estrutura. Eram altos, mas também bonitos e funcionais.
Eram pontos de encontro onde havia vendedores, lojas e serviços, o posto dos correios e o serviço de telégrafo. Em suma, a estação era um espaço para viajar e para visitar, e merecia ser visto. Todos podiam aqui entrar, mas era a burguesia quem mais usava o comboio. Viajavam em família ou enviavam os seus filhos para junto de familiares, como se adivinha por esta mãe, que parece despedir-se do pequeno. Estão todos apressados, o comboio vai sair, mas ainda falta carregar muita bagagem. Os paquetes atarefam-se. O comboio encurtou distâncias. Viajar é agora mais rápido e mais cómodo, mas continua a ser um acontecimento. As senhoras vestem os seus elegantes vestidos, os homens trazem chapéu e casaco bem engomado. As crianças acompanham-nos e esta é uma das mudanças deste século XIX. As inovações na tecnologia e no estudo do ser humano trouxeram um maior afeto e cuidado com as crianças. Aqui, mesmo ao lado, vemos uma noiva de braço dado com o seu noivo. Conversa com as damas. Terão já casado? Será que vão partir em lua de mel? E ali, um homem é detido pelos detetives da Scotland Yard quando se preparava para embarcar. Ia fugir no comboio. O comboio veio, sem dúvida, mudar a vida de todas estas pessoas. São novos tempos e novos espaços por desvendar. Vem daí, a história continua sob investigação. O HSI é orientador. No final de cada subdomínio, o aluno tem tudo o que é preciso para preparar a avaliação. Podemos dizer que tem um explicador que lhe orienta o trabalho. Apresenta-lhe um texto de síntese, esquemas, resumos em áudio. 1, 2, 3, escuto. Estás aí? Pronto para mais história sob investigação? E uma ficha, o autoavalio. Esta ficha tem sugestões de resposta que os professores podem partilhar com os seus alunos, projetando em aula. Outra sugestão que damos para preparar a avaliação é o quiz das Olimpíadas da História. Enquanto jogam, os alunos nem dão conta que estão a estudar. Em aula, nem sempre há tempo para fazer fichas, mas este caderno foi pensado para que os alunos o usem de forma autónoma. É um autêntico guia de estudo. Tem fichas de trabalho, dicas para fazer melhor, resumos e esquemas síntese para completar. Tem áudios para treinar a concentração e ainda testes construídos com a mesma matéria dos que os que estão no dossiê do professor. Com este caderno de atividades, o aluno tem tudo para consolidar as suas aprendizagens e para preparar a avaliação. Quem gosta de história, gosta de viajar. E viajar é aprender. O HSI pelo mundo leva os alunos a viver uma grande aventura por vários continentes. Enquanto investigam as pistas, conhecem os vestígios da presença portuguesa no mundo. Sem sair da sala de aula, vamos a Goa, São Tomé, Ouro Preto e Macau. Nestas viagens, convidamos outras disciplinas para trabalhar em rede. São boas propostas, por exemplo, para DACs. É importante respeitar os diferentes ritmos de aprendizagem e as características de cada aluno. O lema é não deixar ninguém para trás, mas sim integrar, incluir, chegar a todos. Tem a mesma estrutura do caderno de atividades, mas as fichas e testes têm tarefas simplificadas e este ano trouxemos uma novidade. Aplicamos um tipo de letra próprio para disléxicos. Criamos o HSI Rúbricas com estratégias para aprender, ensinar e avaliar com feedback. Reunimos neste caderno o material necessário, várias sugestões de rúbrica, como por exemplo analisar uma fonte iconográfica, um mapa, uma cronologia e para observar o trabalho dos alunos há grelhas com critérios e níveis de desempenho. Ainda neste caderno estão testes rápidos que o professor pode aplicar para verificar as aprendizagens dos alunos. São perguntas de escolha múltipla, rápidas de corrigir e que facilitam o feedback ao aluno. Tem tudo! Todo professor merece o HSI, o essencial. Repare, neste caderninho o professor tem sumários, propostas de atividades, esquemas e sugestões de todos os recursos que pode utilizar. Fácil de transportar, sempre à mão
é um lembrete do que é possível fazer aula a aula. É um bom amigo do professor. Há muito mais HSI no dossiê. O nosso projeto foi construído a pensar não só nos alunos, mas também nos professores. Precisamos poupar tempo. Nesta caixa de ferramentas, podemos mesmo dizer que é uma caixa de ferramentas, o professor encontra uma infinidade de materiais prontos a usar. Planificações, propostas de projeto, os DAC, guiões de exploração de filmes, visitas de estudo, Olimpíadas da História, testes de avaliação A e B, ou seja, tudo o que precisa para motivar, consolidar e avaliar. Aqui encontra tudo o que precisa para implementar um projeto, da planificação à avaliação. São propostas para trabalhar DACs, prontas a aplicar. Se uma imagem vale por 1000 palavras, então quanto valerá um filme? Pensando nisso, disponibilizamos excertos de filmes para todos os subdomínios. Não são trailers, são 5 a 10 minutos de filme selecionados por nós para motivar e avançar na matéria. Quando não é possível sair da sala de aula, vamos conhecer o país com PowerPoints ou em visitas 360. Vamos até Braga? O interior da Igreja de Santa Cruz apresenta uma planta simples, de 3 naves. A nave central destaca-se pela altura e dimensão, pela cobertura em abóbada de pedra, pelo arco cruzeiro de estilo rococó e pelas pinturas que decoram as paredes. Nas naves laterais, cada uma com 3 capelas com retábulos barrocos e talha dourada, separadas por arcos e azulejaria setecentista, veneram-se imagens de santos em madeira policromada. E chegámos à avaliação. Matriz, fichas de avaliação A e B, sugestões de correção em Word e em PowerPoint, para projetar em aula. Está tudo pronto, quer em papel, neste dossiê ou disponível na escola virtual. Os nossos recursos, mapas interativos, o HSI infiltrados, visitas 360, imagens 3D, excertos de filmes, dezenas de PowerPoints, o gerador de testes e centenas de recursos extra, está tudo à distância de um clique. E agora também disponíveis offline. Fizemos por si para que possa ter mais tempo. Fizemos por si para que possa fazer por eles, pelos nossos alunos. O HSI é um projeto que foi construído para motivar, Incluir. Resumir. Inovar. Preparados? Venha daí, a história está sob investigação. Obrigada por ser professor de História.